Nobres colegas, as próximas duas apresentações encerram o ciclo de palestras oferecidas pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e em conjunto com a Academia Mineira de Medicina. Foi difícil a escolha entre cerca de 30 opções disponibilizadas pelos colegas da Academia Mineira de Medicina. Optei por esses dois temas: os 3 registros do homem e o mal-estar da civilização, partindo do trabalho de Freud de 1937. Esses temas, eles se imbricam atemporais e se exigem na compreensão dos ganhos e perdas individuais, em que pese serem em ambiente coletivo. Recomendo que assistam na sequência apresentada. O professor Geraldo Magela Gomes da Cruz, cirurgião coloproctologista, navega desenvolto em diversas áreas do conhecimento, apontando caminhos inusitados aos comuns. O professor Geraldo Magela é orador da Academia Mineira de Medicina. Ocupou a cadeira 54, passando a emérito, e atualmente porta o honroso título de grande benfeitor da Academia Mineira de Medicina. Vamos ouvi-lo. Quero iniciar cumprimentando a Cibele, presidente do Conselho Regional de Medicina. Em nome dela, cumprimento toda a área médica, Associação Médica, Sindicatos Médicos, a Faculdade de Medicina da UFMG, Academia Mineira de Medicina, Faculdade de Ciências Médicas. Nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, que são os 3 registros individuais do homem. Ou seja, todo homem individualmente desenvolve 3 registros. O biológico, que é o corpo dele, o psíquico, a cabeça, e a parte social, no meio onde ele vive. Mas antes de situar essa individualidade do homem, nós temos que ver os registros originais da espécie humana. E eles são em número de 6. Eles são idênticos para todos os homens. E cada um deles é motivo de uma conferência em separado. Então eu vou tecer ligeiro comentário sobre cada um. O primeiro registro da espécie humana é a evolução do universo. Todos viemos de um Big Bang, sem exceção. Há 13,8 bilhões de anos houve essa explosão e nós estamos em fase de crescimento, origem de átomos, de moléculas, de tudo a partir daí. Isso foi um baque muito grande para o homem, que de repente deixou de ter a Terra como centro do mundo, com tudo girando em torno dela. E a Terra passou a ser um planetazinho absolutamente inexpressivo, perdido na imensidão do espaço. O segundo registro da espécie humana é o planeta Terra, é o lugar onde moramos. E isso aqui é o objeto de muita discussão por causa dos vários períodos. Também uma outra conferência que pega do Permiano ao Triássico, Jurássico, Cretáceo até os dias atuais. Como a Terra se preparou para ter uma vida futura baseada em cima do carbono. E o prêmio Nobel na teoria da deriva continental foi Alfred Lothar Wegener, um alemão que realmente ele fez a diferença. O terceiro registro da espécie humana é a evolução da vida, a opção pela abiogênese. E aqui nós temos 3 prêmios Nobel, não é? Inclusive 2 dele pós-mortem, que são os 2 únicos pós-mortems, que são do Oparin e do Haldane. O Oparin afirmou que todo orgânico vem do inorgânico através daquelas condições que houve depois do Big Bang. Mas ele não conseguiu provar. Só 38 anos após a morte dele e do Haldane, o Stanley Miller, em Chicago, conseguiu provar como é que, de repente, 2 moléculas de amônia se juntam com 2 moléculas de CO2, fazendo ureia por desidratação. Ou seja, a transformação do inorgânico no orgânico. O quarto registro é a origem e evolução da vida, a opção pelo DNA. Como é que foi essa opção? Durante bilhões de anos, a natureza produziu corpos
com hidrogênio e carbono, que viriam a ser os carboidratos. Depois acrescentou oxidrilo, oxigênio, com hidrogênio, as carboxilas, formando os futuros gorduras, futuros lipídios. Depois acrescentou um nitrogênio, começou a formar aminoácidos. E depois de fazer milhares de aminoácidos, a natureza escolheu 20 deles, apenas 20. E com os 20 começou a produzir proteínas por polimerização. E para essas proteínas serem reproduzidas, intercalou introns no meio dos exons da proteína, formando genes. Então, os genes contêm a proteína a ser expressa em seu interior. A natureza pegou, então, esses genes, milhares e milhares de genes, e enfileirou todos eles através de um corrimão de ácido ribonucleico, formando, então, o RNA. E para dar segurança ao RNA, o que a natureza fez? Criou pontes de hidrogênio e fabricou uma fita complementar com anticódons à fita mestre, que nós chamamos de DNA. Mas era muito comprido para a espécie humana, tinha quase 2 metros de comprimento, não caberia dentro de um núcleo de uma célula invisível no futuro. E também poderia se embaraçar, e toda vez que tivesse que expressar uma proteína, teria que abrir todos esses 2 metros de DNA. Então resolveu enrolar esse DNA em 4 estonas com um colchete de uma 5ª estona, formando então a cromatina ou colar de contas. Portanto, cromatina nada mais é do que o DNA enrolado em 4 estonas. Com isso, começou a condensar para encurtar o comprimento dessa fita sem fim. Passou para a faixa do solenoide, criando então os nucleossomos. Depois, compactando mais ainda, fez o scaffold, do scaffold ao segmento cromossômico, e depois na espécie humana, com tesoura, ou seja lá com o que foi, ela picotou essa fita de DNA em 23 pedacinhos chamados cromossomas. É o cromossoma metafásico. Então, a partir daí, na fase 1, o cromossoma, ele não existe na fase 1, ele está em forma de cromatina. E quando ele é comandado a expressar alguma proteína, na chamada interfase, ele expressa a proteína. Quando de repente vem um comando para a célula dividir em 2, o que ela tem que fazer? Seguir todos os 3 gaps do ciclo celular, passando para o G1. Se houver algum problema, induz a célula à apoptose ou vai para a quiescência do G0. Depois vem a fase S, em que ela vai duplicar por emparelhamento o DNA. Depois vai duplicar o volume da própria célula, porque ela vai originar 2 células do mesmo tamanho da original. E depois entra na fase de mitose com todas as fases que nós já conhecemos, todos conhecem. Isso não é uma conversa apenas de desenho. Em fotografia eletrônica vocês veem a mesma representação gráfica. Então, novamente nessa interfase produz proteína. E fora da interfase, o cromossoma vai ser metafásico, vai emparelhar para formar nova célula. Um exemplo da área que eu mexo tanto com ela, que é o intestino, nos cólons, durante 4 horas a célula vai expressar proteínas. Quando vem o comando para ela dividir em 2, ela gasta 10 horas, duplica em 2 e depois vai passar para a fase do crescimento, que é a G2, em que ela duplica o tamanho depois de emparelhar os nucleotídeos, entrando na mitose, que demora mais 2 horas. Então, sempre em nosso corpo, de todos os animais, de tudo que é vivo, vai sempre aparecer esse segmento de uma fita de cromatina. A marca em vermelho está mostrando o limite de um gene. Se vai expressar uma proteína, a helicase desmancha essa ponte de hidrogênio, separando a fita complementar da fita mestre. Imediatamente depois, a R-Pol2 ou a R-polimerase 2 vai fazer uma cópia, que é o chamado transcrito primário, dentro do núcleo da célula, mas ainda com exons e introns na representação proteica. Depois, por um processo chamado splicing, vai subtrair os introns, deixando apenas os exons da proteína, e então o transcrito primário muda de nome, passa a se chamar RNA mensageiro, e nessa forma, por um forame nuclear, passa ao citosol, ao citoplasma, onde procura uma proteína ribossomal, um ribossomo,
dentro do qual vai então haver a aposição do RNA transportador que está no próprio citoplasma da célula, saindo então a célula formada que vai ter a ação onde ela foi comandada. O quinto registro é o registro original. Eu demorei um pouco na demonstração, porque isso é um curso de 15 horas na pós-graduação da Santa Casa. Não houve como falar em 1 minuto apenas. O quinto registro original da espécie humana é o evolucionismo a partir do primata. Todos nós, sem exceção, viemos daí. Ou seja, a natureza escolheu o primata para, a partir dele, com modificações, ligações peptídicas novas, polimerizações, produzir o que no futuro seria a espécie humana. Partindo do Pliopithecus até o Homo modernis, que isso é mais uma conferência. E o Darwin, ele foi o pai desse evolucionismo, e é muito marcante pensamentos do Darwin, tem pensamentos incríveis. Num desses pensamentos ele fala: o homem com todas as suas qualidades nobres ainda traz em seu corpo a marca indelével de sua origem humilde. A que Darwin estava se referindo? Com certeza ao cóccix, que é o cotó de um rabo com que nossos ancestrais já banou moscas um dia. E o macaco, ele é muito parecido com o homem. Ele gosta de carro, ele faz selfie, ele faz até exame proctológico, que é o que eu fiz a vida inteira durante 50 anos em mais de 50 mil pacientes. Ele é capaz até de pegar um livro para ler, às vezes de cabeça para baixo, como A Origem do Homem, que ele está lendo. Brinca com animais, pega em arma, ensina o filhinho a jogar bola, fuma, trabalha no escritório, anda na corda bamba, não é? É meio o que vocês estão vendo. Rouba lanche no carro dos outros, faz sem teto, sem casa, também faz essas arruaças todas. E vocês perguntariam qual é a diferença que existe entre o nosso ancestral e o homem. A diferença é de 1,87% e vocês podem ver essa diferença aqui. Isso ilustra bem a diferença que existe entre o primata e a espécie humana. E o último dos registros é um registro que nos faz diferentes um do outro. Está no braço curto do cromossoma 8, que é o nosso MHC, o nosso Major Histocompatibility Complex, que no homem é o HLA, Human Leukocyte Antigen. É ali que nós nos tornamos diferentes um do outro, que é o nosso sistema imunológico. É ali, na extremidade, no braço curto do cromossoma 8, que nós vamos apresentar polimorfismos, diferenças que nos caracterizam e nos diferem um dos outros. Então, com essa rápida pincelada de 10 minutos ou quê sobre os 6 registros da espécie humana, vamos começar agora a falar dos registros do próprio homem, individual, de cada homem. Cada um tem um registro diferente do outro. O registro biológico, que em todas as pranchas está em azul. O registro psíquico, que em todas as pranchas está em violeta. E o registro social, que em todas as pranchas está em amarelo, para não precisar explicar cada vez que eles aparecem. São os nossos 3 registros. Todos nós temos esses registros, não existe 2 homens da face da Terra com esses registros iguais. E esses registros, tanto biológico, quanto psíquico, quanto social, eles podem ser inato, nato, adquirido. Dou um exemplo de um registro biológico inato. Ela, esclerose lateral amiotrófica 8, é inato porque já estava no espermatozoide ou no óvulo, antes de haver o zigoto. Antes de você existir, já estava lá no espermatozoide e no zigoto. Antes do zigoto, no próprio óvulo. A partir do momento em que houve a fecundação, que você já existe dentro do útero, nós temos aí o zigoto, que vai passar para o blastocisto para desenvolver o feto e o embrião. Tudo que acontece dentro do útero da mãe, a partir da formação do zigoto até o corte do cordão umbilical, é o nato. Dou um exemplo. Síndrome de Down. A natureza não vem nada herdado do espermatozoide nem do óvulo. Simplesmente nas divisões celulares do embrião dentro do útero da mãe, ocorreu, por erro,
uma trissomia do cromosoma 21, gerando a síndrome de Down. Ou então houve uma mistura de cromosoma 8 com cromosoma 21, formando então o cromosoma Filadélfia, que vai gerar a leucemia mieloide crônica, LMC. E adquirido tudo que acontece com o homem a partir do corte do cordão umbilical. Isso tem que ficar muito claro para a gente usar corretamente as palavras inato, nato e adquirido. E aqui vem o centro da apresentação, que é o quê? O ser humano, antes de nascer, ele já sofre ganhos e perdas, sempre. Ele pode, por exemplo, ser premiado, e ele foi feito a partir de um espermatozoide que trazia já tendências para diabetes, para câncer, para ter uma esclerose lateral amiotrófica, alguma coisa desse tipo. E ele vai ter os estados onde ele vive, que é o estado social, que é a natureza. Ele pode viver num país que é uma ditadura, num país com a democracia burguesa ou proletária, não é? Ele vai ter o princípio de prazer e o princípio da razão dele, não é? Vai ter os recalques, que vai gerar um mal-estar nele, vai ter as instâncias de consciente e inconsciente, as estruturas de ego e de superego, vai desenvolver um aparelho psíquico, vai desenvolver uma personalidade, vai desenvolver uma ética. Com isso tudo ele vai ter que traçar condutas e com a conduta ele vai ter que levar a vida dele. Vamos ver um pouquinho aqui do registro biológico. É muito rápido porque esse registro biológico também é uma palestra de 1 hora. Mas, deixando a parte de cima, que são os registros da espécie humana, nós vamos ver que os registros individuais do homem, os inatos e os natos, nós vamos encontrar os polimorfismos, a constituição, o biótipo, ele pode nascer feio, bonito para os padrões dele, não é? Pode ser gordo, magro, alto, baixo, atarracado, não atarracado, com ou sem malformações. A mãe pode ter tomado talidomida, ele nascido com alguma malformação, ou sofrido zika e nascer com anencefalia, e nascer com predisposições ou não. Ou seja, sob o ponto de vista inato, ele pode ter nascido premiado, com tudo bem, ou com vários defeitos que vão marcá-lo a vida inteira. E após o corte do cordão umbilical, ele passa a adquirir, então, os registros no corpo dele. As doenças, um acidente de carro, ele pode perder a perna, uma doença, ele pode ter um AVC e ficar paraplégico, sequelas, ele pode ficar sequelado porque amputou uma perna por uma gangrena, e o próprio envelhecimento também é uma perda, em certos pontos de vista. No registro biológico, todo homem vai nascer, crescer, viver, que significa comer e reproduzir. Interessante lembrar o Nelson Rodrigues no livro dele, Vestido de Noiva, quando ele diz que o mundo se resume a um grande restaurante com um motel do lado. Ele está falando em comer e reproduzir, que é o viver na irreverência desse autor maravilhoso, não é? Envelhecer e morrer. Ou seja, todos nós vamos nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Os dois extremos são absolutamente certos. Tudo que nasce, morre. Você pode crescer ou não crescer. Reproduzir ou não, envelhecer ou não, mas certamente você vai morrer. E isso são duas faces de uma mesma moeda. Se você hoje no almoço vai comer uma bacalhoada, para você viver o bacalhau morreu. Sempre que você faz qualquer movimento para viver, outro morreu. Isso é imperdoável, né? Isso vai acontecer sempre. Às vezes a gente vê uma fotografia linda de uma mãe bonitinha, jovem, dando um potinho Gerber para o filhinho. Tem que saber que o frango que foi colocado ali dentro morreu. E às vezes com requintes de crueldade, como muitas fábricas fazem, não é? Então, diante do nosso registro biológico, o homem vai experimentar ganhos e vai apresentar perdas. Ganhos e perdas polimórficas de malformações, de doenças congênitas ou não, adquiridas ou não, biótipo bonito ou não, acidentes ou não, mutilações ou não, sequelas ou não, envelhecimento ninguém escapa. Então o nosso corpo vai apresentar ganhos e perdas. E lógico que nós vamos ter sentimentos em relação a esses ganhos e essas perdas, não é? Podemos ter sentimentos negativos como vergonha, raiva, impotência, agressividade, tristeza, ansiedade,
depressão, desespero, hostilidade, frustração, medo, desilusão, fracasso e quantos mais a gente puder pensar. Ou então de alegria, de motivação, de garra, de luta, de disposição, superação, etc. Sempre a isso nós chamamos de registro biológico, inato, nato e adquirido. Gostaria de gastar 1 hora para falar isso, mas falamos em 10 minutos. O homem, além desse registro biológico, ele vai ter o registro psíquico. Bom, o registro psíquico, deixando um pouquinho Kant de lado com a sua crítica da razão pura, onde a gente não cabe aqui a discussão sobre o inatismo kantiano, não é? Mas é o seguinte, para os racionalistas nós já nascemos com a consciência ética, mas para os empíricos nós não nascemos com essa consciência ética porque a experiência precede a essência. É com a sua experiência ao longo da vida que você vai formar o seu racional. Então, nós vemos que são duas teorias que ficam em antagonismo, que é o empirismo, tudo vem da experiência, e a razão, o racionalismo. Mas, deixando de lado, nós já começamos a fazer nosso registro ainda dentro do útero da mãe. O pai já dava um tapinha na barriga, chamando pelo nome, falando que vai ser médico quando crescer. Já começou o registro. E vai registrar tudo em nós, nada escapa. Os nossos cuidadores escolheram o nosso nome, a língua que nós íamos falar, o que é real, o que é fantasia, a religião também eles escolheram, o time de futebol, já nos colocaram a fralda com o escudo do Cruzeiro ou do Galo, já estão escolhendo tudo para a nossa vida. Nos dando limite, que hora que tem que calar a boca, que hora que tem que fazer xixi, que hora que tem que lanchar, a hierarquia, o respeito a todos, a segurança, os laços familiares, laços sociais, a introjeção do não, o Édipo aí perto com Sófocles, o respeito ao outro, o exemplo que os próprios cuidadores vão dar. Ele pode dar vários exemplos, ensinar no pilotismo do prédio a criancinha de 1 ano devolver o brinquedo do outro ou roubar. E tudo vai ser ensinado para ele. E isso, Freud já dizia que, na verdade, nós somos fruto do desejo de nossos cuidadores. Vocês vejam que nem que seja parcialmente, o pai da psicanálise tinha alguma razão quando ele disse isso. E se não, se vocês lembrarem de algum livrinho, que eu gostaria de fazer uma palestra sobre cada um desses livros, são livros que nos mostram como é que os cuidadores marcam os filhos. Quem não se lembra do Peru do Natal de Mário de Andrade? O filho, o Juca, e a mãe eram sufocados pelo pai, que era um misantropo, não saía de casa, cobrava tudo, era um chato. E a criança começou a desejar a morte do pai. Não é que o pai suicida, mas o pai proibia de tudo, inclusive no Natal, não comia peru, comia frango. E o pai continuou o chapéu dele na chapeleira, quer dizer, eles continuaram massacrados pelo pai, mesmo depois da morte do pai, que suicidou. Até um dia que o Juca teve uma ideia de, no Natal, matar um peru e comer o peru, como se o peru fosse o próprio pai, e ficar livre do pai. Por isso é que o livro se chama O Peru do Natal. Quem não se lembra do En Recherche du Temps Perdu, Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust? Quem não se lembra do Pequeno Marcel? O pai era outro misantropo, morava com a mãe no andar de baixo, em cima dormia o pequeno Marcel. Tinha uma escada que rangia quando a mãe subia, era de madeira, frouxa. E toda noite ele prelibava a subida da mãe até o quarto dele para beijá-lo, fazer carinhos nele. E o pai gritando lá de baixo, para de fazer isso com esse menino, ele vai virar um maricas, não é? É assim, por isso que o primeiro dos 10 volumes de Em Busca do Tempo Perdido se chama O Beijo da Mãe. A mãe chegava, dava o beijo e ele já prelibava a chegada da mãe com o ranger da escada sob os pés da mãe que subia. Quem não se lembra do Corpo de Baile, Manuelzão e Miguelim? Miguelim que apanhava com cinto de fivela, não é? Sem nenhum motivo. E desejava a morte do pai. Como seria bom se a gente pudesse conversar de todos esses livrinhos aqui. E a Terceira Margem do Rio, quando o mago da nossa literatura, o Rosa, não é? Ele colocou o pai dentro de um barco, remando a vida toda. E colocou a família do lado e um dos filhos, que Rosa teve o cuidado de nem pôr nome nesse filho. Ele não tinha nome.
A família foi embora e esse filho ficou na beira do rio trazendo uma trouxinha com a comida para o pai. E em desespero, pai, pai remou a vida toda, desce do barco, pai, deixa que agora eu remo para você. Quem não se lembra de Vida Seca de Graciliano Ramos? Quem esquece dessa história incrível, não é? Quando o pai sai da prisão e os filhos têm que comer até mato. Quem não se lembra dos dois cachorrinhos, dos dois filhos, da baleia, que é o cachorrinho, da Sinhá Vitória, que tudo o que queria era um colchão de couro amarrado. Ninguém se esquece também do menino de engenho, Zelinhos do Rego, em que o filho viu a mãe levar um tiro no rosto dado pelo pai, que era esquizofrênico, e o avô, que era um senhor de engenho, levando o neto e internando o filho no manicômio. E depois, por desgraça da natureza, um outro tiro casual mata o menino de engenho, o negrinho que lá estava. Não é? Quem se esquece desses livros? Mostrando apenas como há uma marca na criança que são os nossos cuidadores deixam. Vamos desenvolver o real e o imaginário? Lembrando que há o imaginário e a fantasia. Imaginário quando você pensa em algo que pode ser realidade. Você pode imaginar que você vai ter uma Ferrari. Isso pode acontecer. Isso é imaginação. Fantasia é quando é impossível. Você pode pensar que você vai ser super-homem, mas não pule do prédio para voar, porque você não vai ser. Então a diferença entre o imaginário e a fantasia são dessas possibilidades. E a criança vai plasmar o seu aparelho psíquico em cima exatamente do mundo real e do mundo da fantasia, não é? Então aqui é o que se fala, é a voz. O padre fala, mas semana passada mesmo houve um pedido de perdão para os casos de pedofilia de padres nos Estados Unidos, não é? Pagou uma fortuna. Ou seja, uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você pensa. Todos se lembram da filosofia patrística, né? Que já veio se arrastando e lá pelos anos 300 com Santo Agostinho de Hipona, desesperado, procurando a convencer que você tem que acreditar na crença, na fé, é na palavra, do latim, in verbo veritas. Na palavra está a verdade. Estava difícil, surgiram as religiões abrâmicas, que elas vieram exatamente em cima do testemunho da palavra. Então veio o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, tudo. E o que aconteceu? Quando chega lá pelos anos 1200, 1300, as pessoas estavam querendo alguma coisa de racional na fé, na crença da patrística, surgindo então a escolástica com o príncipe da igreja na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, que procurou desesperadamente na Suma Teológica dar um pouco do racional na palavra. Mas impiedosamente surgiu René Descartes, um racionalista incrível, e ele pôs em xeque a palavra quando ele disse: pelo menos uma vez na vida, não acredite no que o outro fala. Acredite, procure saber o que ele pensa. Foi quando ele disparou na La Méditation Métaphysique, quando ele disse: Je pense, donc je suis. Eu penso, então eu sou. Cogito ergo sum. Ou seja, eu sou quem eu penso. É o que eu penso que eu sou, não é o que eu falo. O que eu falo é mentira. Essa grande diferença que existe entre o mundo real e o mundo da fantasia, há várias formas de a gente ler livros que demonstram para a gente, mas não existe nenhum que supera esse livro, A História Sem Fim. Primeiro traduzido como História Sem Fim, é do Michael Ende, e depois traduzido como The Never Ending Story, a história que nunca acaba. Há uma diferença. Então, História Sem Fim ou História que Nunca Acaba. Começa com o próprio livro. Ele é um livro que imita um livro velho. E esse livro velho, na história do livro, ele seria roubado de uma pessoa colecionadora de objetos antigos, que deixou o livro em cima da mesa, e o Damian pega esse livro e leva para o colégio onde ele ia passar o fim de semana. E ele vai ler o livro, e o leitor se sente como se fosse Damian lendo o livro. O que marca esse livro são três coisas. Primeiro, simbologicamente, na capa existe duas cobras, uma mordendo o rabo da outra, mostrando que não há começo nem fim, é um círculo. Segundo, enquanto os livros têm página em branco e as letras em preto, esse livro, as páginas são envelhecidas, são em bege.
E a terceira diferença é que as letras, ao invés de serem negras, elas são verde quando é o mundo imaginário e marrom quando é o mundo real. Então você vai lendo o livro e as cores vão mudando, você vai percebendo o que é imaginário e o que é o real. Para não falar do Lewis Carroll, que é o pseudônimo usado por Charles Ludwig Dodgson, na Alice no país em The Wonderland, no País da Maravilha, e depois Through the Looking Glass. Alice, né? Quem poderia pensar isso, que uma menina tropeça, cai e de repente toma uma poção, fica pequenininha, atravessa o buraco de uma fechadura, cai do outro lado da porta onde tem cartas de baralho esgrimando. Fantasia? Bom, mas esses registros como outro no real e imaginário, que seria duas palestras, ali 1h30, né? Então nós teríamos aqui uma discussão boa sobre o real e imaginário, mas lembrando muito do Futuro de uma Ilusão, que é um livrinho que nós vamos falar numa outra palestra, que é sobre o mal-estar da civilização, não é? Do Freud. Quando ele estava estudando mais o real e o imaginário, portanto, precedendo o estudo do consciente e do inconsciente, que é o que nós vamos tocar no assunto agora. Não é? O outro que existe dentro de mim que não me é dado conhecer e que eu vou adquirindo ao longo da minha vida com as minhas estruturas de ego, id, superego. O id, que é uma força bruta que tudo quer, não tem limite. O superego, que é um sensor que censura tudo que eu quero, só deixando vazar para o ego no consciente fazer aquilo que a sociedade permite, que a ética permite, que a religião permite, etc, etc, etc. Filtrando tudo. Ou seja, há um desconhecido lá dentro. Nós não vamos entrar muito nessa discussão, mas falando que nesse livro Futuro de uma Ilusão, quando Freud escreveu esse livro, inclusive ele deu esse livro para um amigo dele ler antes de publicar, para o Oscar Pfister, que era um pastor protestante. É lógico que o Futuro de uma Ilusão, ilusão para o Freud nesse livro é a igreja, é a religião. Ele está falando qual seria o futuro da religião, porque ele estava ponderando no livro que enquanto as leis proíbem o indivíduo de fazer o que ele quer na civilização, ele tem uma ajuda da religião que também proíbe. Quer dizer, ao mesmo tempo que a lei não deixa você roubar, chega a religião que também não deixa, fazendo um segundo reforço a apagar o princípio do prazer pelo princípio da realidade. Nós vamos falar um pouquinho mais desses dois livros numa outra palestra chamada O Mal-Estar da Civilização, o último livro do Freud, não é? E além do princípio do prazer, em que nós vamos ver que o homem, mesmo tendo que abrir mão para viver em sociedade do princípio do prazer, adotando o princípio de realidade, mesmo assim, o princípio do prazer vai continuar como uma pulsão e ele vai continuar querendo. Isso é que vai trazer a infelicidade do homem, a incompletude do homem na civilização. Após ler esse livro, esse gênio, Romain Rolland, que tinha escrito Jean Christophe, que é uma obra-prima, um livro maravilhoso, né? Ele procurou Freud, conversou muito sobre esse livro, Futuro de uma Ilusão, e foi por causa de Romain Rolland que Freud escreveu O Mal-Estar da Civilização, que acabou sendo um livro mais antropológico e sociológico do que mesmo um livro psicanalítico, né? Nós vamos falar isso numa próxima palestra. Mas o objetivo foi exatamente isso, mostrando o mal-estar do homem na civilização, quando ele é aquinhoado nela mais por perdas do que por ganhos. Isso é que vai gerar um mal-estar na civilização. E Freud vai investigar isso à luz desse conflito que existe entre o instinto e cultura, o id, o ego e o superego. O id tudo querendo, o sensor que é o superego não deixando e filtrando para o ego fazer o que é possível. Isso tudo porque o homem um dia saiu do estado de natureza em que ele vivia perdido no mato, sem lei, sem nada, mas sem garantia e sem segurança, e ele trocou isso através de um contrato social para um estado civil onde há normas a serem seguidas, não é? E Freud degolou aqui agora o pensamento cartesiano, que o René Descartes falou que a verdade não é o que eu falo, a verdade é o que eu penso. Chega Freud e fala, a verdade não é o que eu penso, a verdade é o que eu nem sei o que é, algo que tem dentro de mim que eu não conheço. É você que tem uma arma por acaso, está dirigindo um carro, alguém te xinga na rua, você tira a arma e dá um tiro nele e mata. Você não sabia que você
era um assassino. Você não sabia, aquilo apareceu na hora. Então, Freud, algumas frases dele são marcantes, como existe onde eu não penso, penso onde não existo. Meu inconsciente cria fantasias que minha mente sã nunca ousaria pensar. São pensamentos incríveis que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre cada um. E Freud afirmou algo que Carlos Drummond de Andrade, esse tabirano da gema, né, nos mostrou que é uma verdade, né? Quando Freud disse, os poetas descobriram o inconsciente antes de mim. A diferença é que eu descobri como chegar até ele. Nesse sonetozinho do Carlos Drummond de Andrade, em Paixão Medida, ele fala, eu desconfiava. Todas as histórias em quadrinhos são iguais, todos os filmes norte-americanos iguais, iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Não é igual. Todo ser humano é um animal totalmente diferente do outro. Todos já leram Saramago, depois aquelas obras-primas deles, como Memória de Convento, como Ensaio do Evangelho segundo Jesus Cristo. Ele colocou todo mundo cego numa cidade para ver o inconsciente das pessoas. Machado de Assis também fez isso. Entre a morte de Floriano e Missa de Galo, ele colocou alienista, não é? Colocou todo mundo na Casa Verde, doido, para ver como é que cada um pensa. Roberto Camus também imitou isso. Ele fez isso, colocou todo mundo com peste numa cidade para ver o inconsciente, como é que cada um, a conduta de cada um, quando todos são submetidos a uma mesma perda. Então, é uma base de literatura muito interessante. Há muitos livros que exploram diretamente o inconsciente, como Saramago, como Camus, como o próprio Machado. Olha aqui o que Jean-Jacques Rousseau, no Contrato Social. Nossos maiores demônios se originam de dentro de nós mesmos e não de fora de nós. Mas nós sempre estamos procurando as causas das nossas desgraças do lado de fora. E o que dizer de Anatole France com o manequim de Vimy? Car toute notre misère véritable, porque todas as nossas misérias verdadeiras são causadas por nós mesmos. Achamos erradamente que elas vêm de fora, mas elas vêm de dentro, feitas que são da própria natureza humana, mostrando o inconsciente. Mas se nós voltarmos lá para trás, no ano 100, 121, Marcos Aurélio já falava, se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular esse julgamento agora. Só que se existisse, não haveria o psicanalista. É você que tem poder sobre sua mente, não os eventos exteriores. Perceba isso e você vai encontrar a força. Para não dizer, no nosso escritor maior, no Rosa, um outro pode ser a gente, mas a gente não pode ser o outro. Olha bem, o outro que tem dentro de mim. Daí, de repente, quem mandava em mim eram os meus avessos, era o meu inconsciente, representado pela palavra avessos. O Senhor não me perguntou nada, só pergunto que já sei as respostas. O analisando no divã do psicanalista, pergunta para o psicanalista, doutor, por que eu estou com impotência? E ele responde, eu não sei, é você que fez a pergunta que sabe a resposta. Você não está conseguindo chegar nela. Eu vou tentar te ajudar a chegar lá. Mas a minha resposta não serve para você. O mesmo que Rosa falou. O senhor não me perguntou nada, só pergunto que já sei as respostas. O analisando já sabe as respostas da pergunta. Por isso que o psicanalista está calado. Só responde o que ninguém me perguntou. Suas respostas não servem para minhas perguntas. Suas respostas só me levam a outras maiores perguntas. Freud estava certo quando disse isso. Houve várias teses de doutorado no Brasil afora em 2008, no centenário de nascimento do Rosa, que coincide com o centenário da morte de Machado de Assis. Deus fez um refil aqui no Brasil à altura, no mesmo ano que nos tirou Machado, em 1908, nos deu Rosa, um substituto à altura. E o que acontece? Houve várias teses e uma delas foi da Tânia Rivera, que é uma psicanalista da USP, que falou sobre a terceira margem do rio. É um trabalho incrível, como é que ela pegou, conseguiu fazer um livro fantástico, extraordinário, exatamente procurando o que Rosa quis dizer com a terceira margem do rio. E Rosa
Lá no Grande Sertão Veredas, ele já dizia, né, qual é o caminho certo da gente, é para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, ou parar curto e quieto, feito os bichos fazem, quem sabe a terceira margem do rio fosse isso. E o que dizer de Fausto? Goethe, maior escritor alemão, né, sem dúvida alguma, em Fausto, quando esse fanfarrão quis levar para a cama Gretchen, que era uma menina de 14 anos, mas a mãe, Marta, não deixava. Aparece o Mefistófeles, o diabo, e pergunta a ele, quer trocar sua alma e eu dou um jeito de você ir para a cama com a Gretchen. Ele topou. Já o Mefistófeles lhe deu um vidrinho com a substância para ele dar para Marta beber. Mas era veneno, Marta morreu. Ele foi com Gretchen para a cama e ela ficou grávida. Vincentim, filho de Marta, irmão de Gretchen, quis vingar a mãe, morta por Fausto, indiretamente, e vingar também a gravidez da filha, da irmã menor. E o pior, Gretchen se suicida e leva com isso o neto da Marta. Então ela se suicida. Aí chama Fausto para uma luta de espada. Ele era um excelente esgrimista, não é? E o Fausto não aceita, com medo de morrer, porque ele não sabe lutar com a espada, mas novamente Mefistófeles fala com ele, aceita que eu pego na sua mão na espada e mata Vincentim. Então você vê, será que lá dentro do Fausto esse mundo de coisas existia? Pedofilia, assassinato, tudo junto. Ou ele sabia disso? Quando nós vemos o Hamlet, olha essa passagem que tem no Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Oh, my lord, you don't know who we are, but you don't know who we could be. Oh, meu senhor, nós sabemos quem somos, mas nós não sabemos quem podemos ser, o nosso inconsciente. No King Lear, quando o rei visita o outro, quem tenho diante de mim? Nem eu mesmo me conheço, majestade. Você vê que o Shakespeare mostra nas peças dele isso. Aqui são manchetes de jornais da reação de homens traídos pela companheira. Ora, enquanto nós estamos fazendo essa palestra, há milhares de traições, mas o que vocês verificam? Que as respostas que saem do inconsciente do traído ele mata a companheira, ele desfigura a companheira com ácido, ele mata o amante, ele suicida, ele mata o amante e se suicida, ele perdoa, ele faz as pazes com ela, ele vira um religioso e vai pregar. Quer dizer, são várias as respostas, porque brota do inconsciente que já estava lá há muito tempo. Por isso que Freud, no Mal-Estar da Civilização, deixou essa frasezinha, ó, a interpretação do fato é mais importante que o próprio fato. A traição é um fato, a interpretação é que é o importante, é o inconsciente, ele é que é o importante. Eu vou me permitir, pelo adiantado da hora, passar a parte lacaniana, que seria então o acréscimo do simbólico que ele fez com a linguagem, significado e significante, ao dualismo escolástico, corpo fala, que vinha da filosofia escolástica, ao corpo pensa, que é o dualismo cartesiano, ao dualismo freudiano, real, imaginário e consciente, inconsciente, ele acrescenta o simbólico e fala que o inconsciente é estruturado na própria linguagem. Quando você lê um livro e fala que o mocinho entrou em um automóvel, é o leitor que cria na cabeça dele que automóvel que é. E pode não ser o automóvel do escritor. Daí, no Schopenhauer, que é um filósofo incrível, não é? O mundo como vontade de representação, ele previne a gente que lê o livro dele e fala, você não lê o que eu escrevo, você não escuta o que eu falo. Você que vai com o significante entregue pelo outro, você vai produzir seu próprio significado. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. O sintoma é a inscrição do simbólico no real. Infelizmente, vamos para frente, Michel Foucault, que ele apresenta que o real não está no que é dito, mas no acontecimento em sua volta. É da escola de Frankfurt, não é? Mas ele coloca no livro dele, muito interessante, que eu já recomendei para estudantes de medicina, La naissance de la clinique, o nascimento da clínica, quando ele consegue
O próprio Rembrandt, pintando esse quadro, ele conseguiu fazer um jogo de espelho e pintar ele mesmo pintando dentro do quadro. É uma alusão que ele fala exatamente ao simbólico, para não dizer na condição humana de Hannah Arendt. Com a linguagem dos cuidadores, nos inserimos no registro social, realizando um segundo nascimento, o nascimento simbólico, lacaniano, né? No qual confirmamos o fato original e singular, nosso registro biológico. Rosa, então, nem se fala, porque tudo que você quer falar, Rosa já falou. O meu lema é a linguagem. A linguagem e a vida são uma coisa só. Isso é lacaniano. O idioma é a única porta para o infinito, mas infelizmente está oculto sob montanhas de cinzas. A língua e eu somos um casal de amantes que juntos procriamos apaixonadamente mais de 6.000 vocábulos, sobretudo no húngaro, né? Então, quem se sente responsável pela palavra ajuda o homem a vencer o mal e assim por diante, que seria necessário bem mais tempo. Então, nós vamos estruturar o nosso aparelho psíquico com um bom trânsito entre o mundo real e o mundo da fantasia. Se nós temos esse perfeito trânsito entre o mundo real e o mundo da fantasia, nós somos apenas pequenos neuróticos, mais fóbicos, mais obsessivos, mais histéricos, mais compulsivos, não é? Um chega tarde na palestra, outro chega antes da hora. Nós somos essas características, mas se nós não temos um mundo real, a pessoa então é um psicótico, um esquizofrênico, um catatônico, um paranoico. E nesses dois extremos, nós vamos ter transtorno de personalidades incríveis, né? Ciclotimia, vamos ter a bipolaridade, vamos ter os psicóides, os esquizoides, os PMD, os PS. Então nós temos que conhecer as pessoas, não é só pelo corpo, mas principalmente pelo registro psíquico, o que está lá dentro. Então nós podemos ter ganho no nosso registro psíquico, como está aqui, uma boa saúde mental, pulsão, ou então o que está em cima. Nós podemos ter mais perdas, doenças mentais, transtornos mentais, depressão, que está atrás de 90% dos suicídios, borderline, os transtornos bipolares, de personalidades, etc. E nós vamos ter aqueles mesmos sentimentos que nós já colocamos anteriormente. Esse é o nosso registro psíquico, que nós todos temos, e ele é diferente um do outro. Quando nós achamos que saímos do jugo dos cuidadores, o que Yuval Harari fala no Sapiens? Olha o que ele fala. Quando derrubamos os muros de nossa prisão, os cuidadores, e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo para o pátio de uma prisão maior ainda. A sociedade, os registros sociais, a moral, a lei. Então, nós vamos ter esses registros sociais, primeiro, a partir da família. Você nasceu numa família culta, de bem com a vida, que tem recurso financeiro, consegue ter emprego, etc., tem boa saúde, um bom convívio social, cultural. Você vai ter escolaridade, não vai ter, condições socioeconômicas. Na sociedade, você nasceu onde? Num país de primeiro, segundo ou terceiro mundo, país com democracia capitalista ou socialista, burguesa ou proletária, não é? Laicismo confessional, não laico. Do próprio indivíduo, ele lutou na vida, a formação para o trabalho, emprego, aposentadoria, possibilidade de aprimoramento, etc, etc, etc. Não é? Então, nós temos nos registros sociais aquilo que veio da família. Você não tem culpa por eles. Você não tem culpa de ter nascido nessa ou naquela família. Isso aqui entra numa outra discussão que é sobre o livre-arbítrio, que é uma outra palestra, não é? Do indivíduo, a formação para o trabalho, emprego, aposentadoria, possibilidades, etc, etc. E da sociedade, onde ele está. O meu registro como outro na sociedade. Então, os registros sociais, esses são os três da esquerda, são os que nós chamamos filósofos contratualistas. É baseado nele que existe todo o convívio social no planeta Terra. O primeiro, e dois deles são dos 4 empíricos britânicos, não é? O Francis Bacon, o Thomas Hobbes, David Hume e John Locke, não é? E dele vem o quê? Com a sua obra-prima, que é o Leviatã, o soberano, o ditador. Ele coloca que o indivíduo vive em estado de natureza. Ele não tem garantia nem segurança, ele pode ser roubado e assassinado pelo outro. Ele não tem garantia, não tem segurança. Para ele ter garantia e ter segurança, ele abre mão de
vida, ele abre mão de 3 valores, que ele vai ter que abrir: vida, liberdade e propriedade, sempre. Se ele abre mão de tudo, ele está saindo para um regime absolutista. Pelo adiantado da hora, não vamos poder falar um pouco sobre o Leviatã, que é essa figura do Hobbes, que colocou Homo lupus homini, é um adágio dele, o homem é o lobo do homem, o homem é um animal que não deu certo. Nós gostaríamos de fazer uma apresentação de vários pensamentos desse filósofo racionalista inglês, que faz, empírico inglês, faz parte da tríade dos empíricos britânicos, né? Thomas Hobbes com David Hume e John Locke. Então, o Hobbes é o absolutismo. Você não sabe, não é sua culpa se você nasceu dentro de um absolutismo civil, religioso, militar. O John Locke, ele já vai para uma democracia representativa burguesa. O homem, para abrir mão do seu estado de natureza, ter garantia e segurança, ele não abre mão de nada. Ele quer continuar com o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Por isso que é uma democracia burguesa, porque o rico continua sendo dono. Também, e ele é o autor de uma frase, é considerado o pai do empirismo, né? Que veio muito antes do existencialismo, que é um ramo do empirismo com Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Mas o que ele diz é exatamente isso: o homem não nasce nem bom nem mal. O contrário do pensamento de David Hume, Thomas Hobbes, não é? Mas ele fala: o homem não nasce nem bom nem mal, mas não deu poder a ele. Aí ele vai mostrar se ele é bom ou mal. Também vamos passar aqui sobre mas o homem não nasce bom nem mal, mas por toda parte encontra-se acorrentado aos outros. Onde não há lei, não há liberdade. Não é? Então, ele pregou esse tipo. E o Jean-Jacques Rousseau já foi a democracia do proletariado, do povo, participativa, em que, para ter segurança e sair do estado de natureza, o homem entrega, ele permanece com direito à vida, com direito a liberdade, e a propriedade ele abre mão, mas não é para o soberano nem para o Estado, é para o povo. Ou seja, é uma democracia proletária, né? De todos os animais, o homem é aquele a quem mais custa viver em rebanho. Gostaríamos de conversar muito sobre esse incrível filósofo, não é? Que é o pai do contrato social, não é? Então, esse é o que ele entregou. Ou seja, Hobbes prega o absolutismo e você não tem culpa de ter nascido nesse regime social, como também não é culpado por ter nascido num país lockeano, onde tem o liberalismo, né? Você é dono de tudo, da vida, da liberdade e da propriedade, ou num país onde há democracia proletária, onde você perde a propriedade, mas mantém a vida e a liberdade, não é? Esses são, então, os países onde você pode ter nascido. E é aqui que você vai fazer o seu registro social, não é? Então, aqui. E você vai ter ganhos e perdas do mesmo jeito que teve no registro biológico e que teve no registro psíquico. E você vai ter as mesmas respostas. Você vai sentir vergonha, porque é pobre, a família não dá cobertura, mora no orfanato. Você vai, ou o contrário, nasceu numa família culta que te dá proteção, te dá carinho, te dá apoio num país que é democrático, etc, etc. Esses são os nossos registros sociais. E olha bem, a sociedade ela é mutante. Então são verdades que mudam com o tempo, não é? Então um homem andar na rua segurando a mão, no Oriente é normal. Mas nos países ocidentais, um homem sair na rua segurando a mão, há uma suspeita de haver uma homoafetividade, não é? Tem lugar que você premia quem estuda, mas a Malala levou um tiro na cabeça porque ousou estudar. Tem lugar que você prepara um filho que perdeu as pernas para disputar a Olimpíada. Outros lugares enterram alguém que pode ser um peso para a sociedade. São hábitos. A vaca, boi, não é? Ele pode ser o quê? Um churrasco. Pode ser para lutar em praça em touradas, ou pode ser um deus em outros países. Você mata pela sua crença, pela sua fé. Tem que escolher onde é que pode haver a prostituição. Pode haver no Ocidente? Pode, muito lugar, mas não é em todo lugar que pode. Você pode ser morto à pedrada, porque ousou ser prostituta no lugar errado.
Ou seja, as leis elas variam de acordo com o tempo, com o vento, com o espaço. Não é? Há 23 países no mundo em que a mulher não pode ter o prazer sexual. Tiram-lhe o clitóris logo que nasce e tiram com gilete. Em 23 países, porque ela é um objeto de prazer para o homem e para ter filho. Mais nada. 23 países que isso ainda acontece. O homem pode casar em alguns países com 17 países, com quantas mulheres ele quiser, desde que ele prove que ele tem condição financeira para manter. Não é? Você se cobre de roupa, põe uma burca que tampa tudo. E em outro lugar você tem uma praia de nudismo. Mas de repente você fala, mas pode? Depende da sociedade onde você vive. Então, com o correr do tempo, você faz um buraquinho na burca, começa a enxergar por ela. Aí já aproveita, faz o cílio, pinta a sobrancelha, não é? Muda a cor da burca. Ó, você já começou a sobrancelha, o olho já foi feito. Já mudou a cor, já pôs o rosto de fora, já vem o batom. Passa um pouquinho, põe o braço para fora e dirige o carro e um reloginho Louis Vuitton no pulso. Muda a cor do olho, que não existe no mundo árabe. Põe o olho da cor que quer. E já está olhando como vai ser no ano que vem. Então, a sociedade, a civilização, ela muda ao sabor do vento, não é? Ela muda, ela é mutante. Há países em que você é corrupto, você rouba, corta-lhe o braço. Mas há países em que você não lhe corta o braço. Jean-Jacques Rousseau, novamente, de todos os animais, o homem é aquele a quem mais custa viver em rebanho. É difícil, porque abrir mão do princípio do prazer para o princípio da realidade custa caro. Todo homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado aos outros. Então, aqui são os nossos 3 registros e nós temos que tirar uma prova se o que eu falei, pelo menos o genérico está correto, não é? É o registro biológico, nós temos um registro psíquico, temos um registro social, é o que nós estamos mostrando aqui. Mas será que isso realmente está certo? Parece que está, porque a própria Organização Mundial de Saúde define saúde como sendo o quê? Um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, parece que é isso mesmo. E é com esse registro biológico, o registro psíquico, o registro social e com as nossas perdas e os nossos ganhos que nós vamos traçar a nossa personalidade e viver. Eu agradeço, apenas eu peço desculpa pela velocidade da fala e assim mesmo não consegui falar 10% do que eu gostaria. Muito obrigado.